Vamos pegar o mapa da região com as bases. Você diz, isso me chama a atenção. Eles pensam muito nos riscos, pensam muito nas consequências que vão ter do Irã, e a gente vai ver isso mais tarde no programa. O Irã afirma possuir mísseis hipersônicos. Quais são os riscos de efeito bumerangue que existem, que pesam sobre os americanos? Os americanos na região, logicamente, eles não têm capacidade de proteger todas as suas bases ao mesmo tempo. Eles têm muitas, então, logicamente, é por isso que vemos algumas bases no Catar que foram completamente esvaziadas esta noite. Há imagens de satélite que mostraram isso. Então, eles realocaram parte dos seus meios aéreos para as bases nas quais podem garantir a proteção contra esses mísseis balísticos. Eles esvaziaram bases inteiras esta noite. Sim, há algumas bases no Catar nas quais havia dezenas de caças. Existem fotos de satélite que saíram há meia hora que hoje estão vazias. Então é isso. Agora sabemos que eles estão se preparando para sofrer ataques ao realocar seus recursos. Não perto dos jihadistas que eles tentam atingir no Iraque, mas onde eles realmente podem protegê-los. Olhe para esse avião. Sem dúvida, se nas próximas horas ou minutos Trump disser vão em frente, provavelmente esse avião será a peça central. Explique para a gente por quê. Primeiro, isso não vale o som. Xavier Teitelman. Olhe para Xavier Teitelman. Ele sofre seriamente de patologias aéreas porque o rosto dele se iluminou quando falamos de avião de guerra. É um belo B2. É um belo B2. Então, na verdade, é preciso entender isso. É por isso que os americanos não têm um sistema social. São 2 bilhões de dólares voando na nossa frente, eles têm uma dúzia deles. É um avião furtivo, um bombardeiro estratégico furtivo, de alcance muito longo, que tem capacidade de transportar bombas que podem chegar a 12,5 toneladas. Isso significa que ele pode sobrevoar um espaço sem ser detectado, sem nem mesmo precisar pedir autorização para sobrevoar. E violar espaços aéreos sem que aqueles que sofrem essa violação saibam. Então, ele pode voar sobre Omã sem pedir permissão para atravessar a Arábia Saudita. Ele vai passar na vertical dos alvos, em vez de ter que lançar mísseis a 300 quilômetros de distância, ele pode passar na vertical, lançar uma bomba de 12 toneladas que vai se aprofundar e detonar a 60 metros de profundidade. E considerando as infraestruturas profundamente enterradas do Irã, é isso que é útil. Não, um general disse uma vez na Bósnia, nós, americanos, não resolvemos os problemas, nós os esmagamos. E, na verdade, é isso. Me deem alvos e então nós os esmagaremos. Não, sim, americanos, mas é isso, a força. Eu sou fascinado por isso. A gente vê o quanto. Não é uma lógica calibrada. Eles são muito metódicos. Eles querem ser, não uma vez, mas 2 vezes mais fortes. Eles querem ser 100 vezes mais fortes. 100 vezes. Sim, tem que ser. Esmagar, é preciso que a relação de força seja esmagadora. E os americanos, nesse caso, são muito metódicos. Então, antes de começar uma operação, eles reúnem os meios que realmente permitem esmagar o inimigo. Eles não fazem operações como nós, por exemplo, a Operação Serval no Mali, que foi lançada em poucas horas. Eles não são capazes de fazer isso. Eles reuniram um monte de recursos antes de se envolver, é isso que eles estão fazendo agora, mas, de modo geral, ainda é um pouco um indício de que eles têm a intenção de usar isso. É isso. E esta noite, Trump formula de maneira explícita o que ele chama de ultimato, né? Ou seja, ou o Irã aceita uma rendição completa, ou serão os bombardeios. 2 palavras muito simples, uma rendição incondicional. Vamos ser claros, já chega, eu desisto, basta. Ou então vamos explodir todo o material nuclear que está lá. Eles sempre tiveram más intenções. Já faz 40 anos que eles dizem morte aos Estados Unidos, morte a Israel e morte a todos que eles não gostam. Eles são como valentões, como agressores na escola. Vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa pode acontecer. Uma guerra é complexa, nada nunca está completamente terminado. Pronto. Capitulação completa, rendição incondicional e há ações, por assim dizer, preparatórias. O exército israelense bombardeou centrífugas, o local de produção de centrífugas de várias instalações de fabricação de armas, especialmente na região de Teherã. Olhe para essa modelagem feita pelo exército israelense, publicada hoje. Xavier Teitelman, o que exatamente estamos vendo aí? Então, por enquanto, são apenas prédios vistos de cima, mas segundo o exército israelense, é aí que seriam produzidas parte das centrífugas que depois são usadas para concentrar o urânio e atingir níveis de enriquecimento que permitem produzir bombas atômicas. Ao fundo, estamos a mais de 2.200 quilômetros, se não me engano, da fronteira israelense. Isso significa necessariamente que ou você tem aviões como os F-15 que vão soltar parte de seus tanques descartáveis. E vimos na Síria esses tanques descartáveis que eram recuperados no chão por pessoas que tentavam sifonar o que restava de combustível dentro deles. Ou seja, ainda hoje, eles têm a capacidade de ir e voltar sem precisar do próprio avião reabastecedor. Eles vão muito longe, lançam mísseis que alcançam 300 quilômetros de alcance e depois fazem o trajeto de volta no sentido contrário.
Eles não precisam de avião reabastecedor para fazer esse trajeto de ida e volta. 2.200 quilômetros mais 300 quilômetros de alcance para os mísseis de cruzeiro. Então, 2.500 quilômetros para o F-15 Paemon. Não para o F-15, até mesmo para o F-16. Aliás, eles podem ficar sem, mas os F-35, esses precisam obrigatoriamente de aviões-tanque. F-35, sim, mas é por isso que eu digo, os F-15 são os que têm o maior alcance operacional. E carregam muito mais, né? Os F-15 são realmente o coração do sistema. São eles que transportam mais munições, são os grandes potências de ataque. O caminhão-bomba. Mas qual é a capacidade de retaliação dos iranianos diante dessa ameaça que, segundo o Irã, foi colocada em prática? O Irã teria lançado mísseis hipersônicos contra Israel, segundo a televisão estatal. A Guarda Revolucionária afirma que o Irã lançou um míssil hipersônico em direção a Israel. Esse projétil, chamado FATA, já foi utilizado durante o ataque do Irã a Israel em 2024. No meio de uma salva de 180 mísseis, ele segue uma trajetória em forma de arco, cujo nome significa vitorioso. Vamos entrar na parte técnica. David Titelman. Na verdade, não há várias vantagens em relação a outros mísseis tradicionais, como, por exemplo, o Shahab-3, sobre o qual se falou muito. É que o Shahab-3, por exemplo, usa propelente líquido, ou seja, basicamente é preciso carregar hidrogênio durante horas, e coisas muito frias que, além disso, permitem detectar que estamos preparando um lançamento. E, portanto, isso às vezes dá tempo para que mísseis destruam o local de lançamento. Aqui, por outro lado, a gente estala os dedos. 2 minutos depois, o míssil já foi lançado, e então isso permite que os lançadores se escondam, saiam, atirem e se escondam novamente. O Irã possui quantos? Muito poucos, porque ele entrou em operação. Dizem que foi em 2022, eles produziriam apenas 1 ou 2 por mês. Então, obviamente, depois de 2, 3 anos, eles teriam uns 50, talvez, mas já são quantidades significativas. Mas entre os 3.000 mísseis balísticos que eles têm, esse é o mais difícil de interceptar? De fato, eles têm uma quantidade muito pequena, e a princípio eles não tinham usado até agora. Mas vemos salvas anunciadas que são muito superiores às salvas que realmente observamos no terreno. Ou seja, o que chega hoje até Israel é cada vez menos numeroso. De fato, se eles tivessem disparado esses mísseis ao mesmo tempo que os Chaves 3 no início, isso provavelmente teria contribuído nessa saturação para que mais mísseis passassem. No entanto, no primeiro dia, apenas 7 mísseis passaram. Mas nos dias seguintes, chegamos a 0, ou seja, que restam interceptáveis. Sobre a capacidade de causar danos que resta ao Irã, é muito impressionante ouvir você. É você, Michel Goya, quem dizia. A França não conseguiria se proteger se fosse submetida ao mesmo ataque. A França não conseguiria se proteger. Sim, claro, nós não temos capacidade para suportar, enfim, se defender contra salvas, centenas de mísseis chegando todos os dias. Isso dá uma ideia do poder que o Irã ainda tem agora, porque dizem que o Irã está de joelhos, meio de joelhos talvez, mas ainda tem um poder de fogo considerável. Sim, mas todos os países da região. A partir do momento em que entenderam que não podiam mais rivalizar com o exército israelense, especialmente no céu, ou com os americanos, eventualmente, todos eles desenvolveram, a Síria primeiro, aliás, todos desenvolveram uma capacidade de ataque com mísseis, dizendo que isso sempre vai funcionar, essa é a nossa força, essa é a nossa dissuasão convencional e isso sempre vai funcionar. Bom, o fato é que desde então fizemos progressos e eu acho, aliás, que se a ação militar tiver que acontecer, será primeiro contra os mísseis balísticos. A principal ameaça imediata para eles é essa. Então, começarão esmagando todo o potencial dos mísseis e depois, então, nesse meio tempo, sim, pode haver B-2 que vão atacar os locais nucleares. A gente entende aí a dimensão da operação, né? Pelo que você acabou de dizer. Eu ingenuamente sou realmente leigo nesse tipo de assunto. Eu entendo aí, quer dizer, a dimensão de tudo o que eles fazem. É porque eles querem primeiro se proteger. Eles sabem que vai haver resistência. Então é importante para eles ter todas as opções de proteção. Exatamente. Então começamos esmagando todas as ameaças possíveis contra eles. E depois, uma vez que esmagamos todo mundo, que temos a supremacia aérea, aí fazemos o que quisermos e seguimos em frente. E esses bombardeiros que partiriam de Diego Garcia, diga uma palavra sobre isso, ouviremos mais tarde no programa, mas provavelmente esse é o ponto principal. Então, a base de Diego Garcia é aquela que pode abrigar esses famosos bombardeiros estratégicos americanos. Os B-2 que são furtivos, eles não podem ser deslocados para qualquer lugar porque são furtivos, então é preciso protegê-los. Em uma atmosfera muito particular, depósitos com uma umidade muito específica. E então, eles partem de lá, 3.500 quilômetros. É um raio de ação que é incrível, porque a partir dessa base, eles podem atingir praticamente qualquer coisa em todo o Oceano Índico. E a partir dali, eles realmente podem. 4 ou 5 horas depois, serem capazes de lançar essas famosas bombas das quais falamos, as Guided Bomb Unit 57, que permitem destruir em grande profundidade. Podemos apostar sem errar que se houver um mapa apresentado esta noite ao presidente dos Estados Unidos, é esse aí. Ou seja, os generais americanos dizem a ele, aqui estão nossos bombardeiros e amanhã, se o senhor der a ordem, nós os enviaremos para bombardear.
o dia em que os americanos decidirem apertar o botão, haverá mísseis de cruzeiro lançados por navios, submarinos, caças que entrarão em ação e bombardeiros estratégicos. Vai ser um dilúvio de todos os lados. Estamos falando de várias centenas de mísseis que vão chegar na primeira noite, quando os americanos decidirem. E sim, o B-52 permitiria, por exemplo, evitar que estoques de mísseis balísticos pudessem ser usados nos dias seguintes, em retaliação do Irã contra as bases americanas. Vamos considerar a Armada, né? O United States Ship Ford, o United States Ship Nimitz, o porta-aviões Nimitz cruzando o Mar do Sul da China. E você está certo também aí, não? Eles descobrem, como é que é o ditado? Descobrir um santo para cobrir outro? A 1000 milhas a oeste, na direção do Oriente Médio, em meio a um cenário de conflito. É um porta-aviões que pode transportar mais de 60 aviões e 5.000 homens, general. Sim, então os três mais ou menos, o General Ford um pouco mais, mas não podemos esquecer a base realmente em Dawat. Então existe uma espécie de quarto porta-aviões, né, pelo menos tão poderoso em termos de capacidade quanto os outros. Não podemos esquecer que também há toda a escolta, todos os destroyers que os acompanham, que alguns deles têm capacidades de ataque também. Não podemos esquecer o submarino da classe Oyo, que está em algum lugar na região e que cobre esse espaço de 140 mísseis Tomahawk. Então, no balanço, isso resulta em uma força de ataque considerável. Basicamente, em termos de aviões, simplesmente você tem o equivalente à força aérea israelense ali, com a particularidade de que estará mais próxima do Irã do que os próprios israelenses. Portanto, ela será capaz de realizar ainda mais missões por dia. Além de uma capacidade de ataque com mísseis que é colossal, mais o famoso esquadrão de B-2, que pode fazer coisas além do que os israelenses conseguem fazer. Os porta-aviões, os submarinos, porque eles estão cercados por submarinos, é preciso explicar isso também. Ou seja, esses grupos, esse grupo aeronaval, tem ao seu redor submarinos, em algum lugar sob as águas. Sim, é um submarino de ataque que está lá principalmente para garantir sua proteção. Mas, como eu disse há pouco, um núcleo é um submarino nuclear, um ex-submarino nuclear, lançador de mísseis, uma coisa que era para lançar mísseis Trident e que foi desativada e transformada em lançador de mísseis convencionais. Você tem que imaginar 140 mísseis de cruzeiro dentro desse submarino. Em um só? Submarino, em um único submarino. E então, sim, você tem mais uma vez uma força de ataque que é absolutamente colossal. Quero deixar claro que também não há força terrestre em toda essa questão. Não há absolutamente nenhuma intenção, exceto talvez por meio de operações de forças especiais, de colocar o pé em solo iraniano, o dispositivo. Aeronaval e o dispositivo aéreo. Olhem essas imagens que são extremamente impressionantes, porque vemos a quantidade. São os aviões-tanque que partem dos Estados Unidos e aqueles que chegam em direção ao Oriente Próximo. Explique para a gente esse mapa, David Hitteman. Porque já faz 2 dias que isso está acontecendo e o fluxo... Então, são os aparelhos que estão sendo monitorados, já que são aviões de linha que foram transformados para serem reabastecedores. Ou seja, eles têm centenas de toneladas de combustível que vão estar a bordo para alguns deles. 2 modelos KC-46, sendo o mais moderno, são aviões Boeing, basicamente, grosso modo. Por que ir buscá-los até os Estados Unidos? Eles não têm o suficiente na Europa e no Oriente Próximo? Não, justamente, eles têm uma força destacada que corresponde às necessidades locais e temporárias da Força Aérea Americana no teatro de operações e, eventualmente, para apoiar seus aliados. Mas se eles tiverem que conduzir operações de grande envergadura com toda a sua frota aérea de toda a região, mais seus porta-aviões, mais tudo o que estão trazendo de volta, porque também há aviões de caça, a F-20 e 2 Raptor que estão atravessando o Atlântico. Há muitos aviões de caça que também cruzaram o Atlântico na semana passada. Porque havia um exercício na Europa chamado Tridente Atlântico. Então, com a concentração de todos os caças, eles realmente precisam de aviões-tanque se tiverem que realizar missões de longa distância. Vamos imediatamente para Washington. Helene Bonet, este é um momento muito importante nessa escalada rumo à guerra. Vou repassar a eles a notícia que o Wall Street Journal está divulgando. O presidente dos Estados Unidos teria declarado a seus conselheiros que aprova os planos de ataque contra o Irã. Helene Bonet? Sim, informação dada pelo Wall Street Journal que cita fontes próximas das deliberações. Essa conversa privada teria acontecido ontem à noite, mas mesmo aprovando seus planos por enquanto, Donald Trump teria suspendido a ordem final. E foi isso que ele acabou explicando hoje várias vezes. É que Donald Trump disse que estava colocando novamente esse ultimato diante dos iranianos. Aos iranianos ele disse que já era um pouco tarde para negociar. E então, ao dizer isso, ele parecia pressioná-los e ainda deixar um pouquinho a porta aberta
Ele disse que ainda não tinha tomado sua decisão, que provavelmente tomaria no último momento. A gente sabe de fato que ele foi informado sobre os possíveis planos, as opções militares que ele tem à disposição. E ele estaria neste exato momento, segundo o canal National Broadcasting Company, discutindo isso com seus conselheiros na sala de situação. É uma nova reunião de segurança que está acontecendo na Casa Branca neste momento. A gente tem a impressão, quando lembra das crises anteriores contra Milosevic, contra Saddam Hussein, que muitas vezes esse cenário se repetiu, onde quase se finge que se quer fazer uma parte ceder, mas essa parte não vai ceder. É difícil imaginar o poder iraniano, a República Islâmica, cedendo completamente. O que é uma rendição total? Renunciar a 15 anos de esforço no nuclear, que parece ser o único objetivo político deles, parece complicado. Mas agora, se quiserem sobreviver, talvez essa seja a única solução. Agora, o que é preciso entender é que as soluções do Trump validaram os planos de ataque ao Irã. Isso não é pouca coisa. Então, isso significa, em um primeiro momento, tudo o que vimos, tudo... Esse ecossistema... Esse exército que foi mobilizado. Isso significa, destruímos de vez toda a defesa aérea iraniana. Depois destruímos toda a capacidade balística para evitar que os interesses... Fala-se muito dos americanos, mas os Emirados, a Arábia Saudita, o Iraque, todo mundo é alvo. Todo mundo sofre com o terrorismo iraniano há anos e anos. E depois, em um segundo momento, impedir qualquer ressurgimento de um programa nuclear. Mas isso, no final das contas, não é a urgência operacional imediata. Primeiro, queremos ser capazes de operar livremente, depois evitar os riscos. E, em um segundo momento, de fato, o objetivo da guerra é realmente o nuclear e talvez derrubar esse regime. Mas isso, mais uma vez, é como entrar com um balde no desconhecido. É a sentença de morte do programa nuclear iraniano em qualquer cenário? Ou seja, mesmo que de forma extraordinária eles baixassem a cabeça de repente? Há um limite que foi ultrapassado, há um limiar que foi cruzado, é o limiar da guerra, pela primeira vez. E então, agora, o Irã estará sob vigilância permanente. E que não hesitaremos mais. Agora que esse limite foi ultrapassado, não hesitaremos mais em atacar militarmente, seja os israelenses, seja os americanos, seja os iranianos. Se por acaso eles tentassem, depois de terem saído um pouco dessa situação difícil, se tentassem renovar, recomeçar um programa nuclear, então eu acho que agora isso se tornou algo impossível para eles. Então é melhor tentar negociar alguma coisa. A sobrevivência do regime ou simplesmente a interrupção dos ataques. Trump está ouvindo. Ele brinca com essa espada de Damocles sobre a cabeça dos mulás e ainda faz isso com um tom falsamente descontraído e despreocupado. A sequência que vamos ver agora é absolutamente incrível. Ele diz, vocês verão, pode ser na próxima semana, talvez um pouco antes. E ele fala de espetáculo. Vocês vão ver esse espetáculo. Os Estados Unidos estão se aproximando de um ataque às instalações nucleares iranianas? O que você acha? Você não acha sério que eu vou responder a essa pergunta? Vocês vão atacar o programa nuclear iraniano? E a que horas exatamente? Senhor, vocês vão atacá-los? E poderiam nos avisar para que possamos estar lá e assistir? Vou lhes dizer, vocês não sabem se eu vou fazer isso. Posso fazer, posso não fazer. Ninguém sabe o que eu vou fazer. Posso lhes dizer que o Irã tem muitos problemas. Eles querem negociar, mas por que não negociaram comigo antes de todas essas mortes e essa... destruição? Por que não negociar antes? eles... Disse, por que não negociaram há 2 semanas? Vocês poderiam ter se saído bem. O principal plano, sem dúvida, é atacar a montanha de Fordo, onde estão localizados os sítios nucleares mais profundos. Quem afirma isso é a Columbia Broadcasting System, citando várias fontes próximas ao assunto. E a cerca de 40 quilômetros da cidade de Qom, ao sul de Teherã, é o segundo local de enriquecimento de urânio do país, um alvo estratégico. Por favor, explique para nós, Xavier Titelman, o que representa esse local, esse enorme edifício de 5.500 quilômetros quadrados, a entrada dos túneis e, em algum lugar sob a montanha, as centrífugas. É um complexo subterrâneo que, segundo informações israelenses, é relativamente profundo, com curvas, com túneis, que tem várias dezenas de metros de largura. Isso permite atenuar o efeito de uma explosão, né? Ou seja, se houver uma explosão em algum ponto desse subterrâneo, ela não vai necessariamente se propagar e atingir a porta seguinte. Então, ainda seria necessário ter uma acumulação de explosões fortes para conseguir atingir em profundidade. No entanto, também podemos simplesmente impedir o acesso à eletricidade, o fato de poder acessar e continuar trabalhando lá. Então, mesmo que não consigamos destruir em profundidade, há algumas pessoas que nos dizem que seria 800 metros abaixo do topo da montanha.
Então, obviamente, podemos impedir o acesso a esse local. Mas se não conseguirmos destruir, pelo menos podemos torná-lo inutilizável. Vamos trazer para a discussão o general Norlin. O senhor está conosco, general Norlin, e é um dos maiores conhecedores desses assuntos. Estamos vendo o senhor na tela. Boa noite, general. Muito obrigado por estar aqui. Na imagem, vemos o que acreditávamos ser a sala principal das centrífugas, a entrada dos túneis e os prédios dos serviços auxiliares. Quantas bombas seriam necessárias ou serão necessárias para destruir isso? Serão necessárias muitas. É por isso que tudo isso é muito incerto. Mas, como acabou de dizer Titelman, não é necessário, especialmente se estiver profundamente enterrado, se estiver profundamente enterrada, chegar até o coração do centro do forno, mas simplesmente cortar o fornecimento de eletricidade, de impedir a entrada de veículos, as entradas em geral. Então é isso, existem outros meios além da simples penetração em profundidade, porque, apesar de tudo, mesmo que a bomba tenha uma capacidade de penetração que é muito importante, ela vai além de 100 metros. E mesmo antes disso, será muito difícil. Então, serão necessárias muitas bombas. É uma operação que, ainda assim, é muito delicada. Eu lembro a vocês, mesmo assim, que o ataque a sites nucleares não é apenas desaconselhada, mas proibida pela Agência Internacional de Energia Atômica, e que há um risco de contaminação que é muito importante, mesmo que permaneça confinado em profundidade, haverá necessariamente uma contaminação radiológica, uma contaminação geral. A questão radiológica, essa existe sistematicamente. Quer façamos um teste nuclear no Saara ou explodamos um depósito onde haja urânio, haverá necessariamente. Não se deve ir cheirar o pó atrás. Mas, no entanto, não estamos no nível de uma poluição que teríamos, por exemplo, ao redor da usina de Zaporizhia, que seria um potencial de Chernobyl. Hoje, Chernobyl está destruída por séculos e séculos. Você vai a Hiroshima, se não temos um nível de irradiação que impeça de viver na área. Então, sim, toda vez que atingimos um local que é potencialmente radioativo, haverá vazamentos. Mas não é tão grave quanto o que tivemos na Ucrânia. O risco é o das partículas de poeira? Sim, é a poeira. A princípio, deveria haver relativamente pouca poeira. Agora, se esse tipo de local, como já mencionamos várias vezes, também pode afetar o solo. Vocês chegam, talvez essa seja a surpresa de que Gerard Ozani falou. É longe mesmo assim, hein? É longe. Sim, então precisamos de helicópteros. Ainda assim é possível. Os israelenses já fizeram operações desse tipo, muito ousadas. Então, talvez um ataque aerotransportado, talvez uma maneira de pousar C-130 na área. É um ataque, é muito montanhoso lá, Não, mas há rodovias. Sim, há rodovias e do outro lado das montanhas é possível. Bom, é isso, mas é preciso lembrar que Natanz também foi atingida, então os locais já foram atacados. Outros dirão que Emmanuel Macron está na tradição de Villepin, na tradição daqueles que já em 2003 recusaram a ação americana. Qual é a sua opinião sobre isso? Se nossa posição está estável, pelo menos desta vez, não podemos reclamar. Nosso objetivo é evitar uma escalada na região. Falávamos há pouco sobre se vamos acabar em caos, se chegarmos ao que tentamos no Afeganistão. Milhares de mortos, trilhões de dólares investidos para ter o retorno dos talibãs. 20 anos depois, é um fracasso. Se for como a Primavera Árabe na Tunísia, onde a população aproveita essa oportunidade para colocar no poder alguém que seja mais democrático, ou de qualquer forma conseguir se livrar desse regime dos mulás, que no fim das contas todo mundo gostaria de ver desaparecer, é uma coisa boa. Mas se tentarem impor um Estado maior que teria sido decidido a Jerusalém ou em Washington, isso será um fracasso. É preciso já dizer hoje, não tentemos impor alguém. Boa sorte em tentar fazer uma mudança de regime com uma operação puramente aérea. Mas, claro, se você não tem uma dimensão terrestre, isso é impossível. Não se deve embarcar nisso com uma operação aérea. Exatamente, esse não é o objetivo. Não deve ser os Estados Unidos ou o Ocidente.